O Guilherme Boulos foi um dos entrevistados do Flow Podcast dessa semana. E aí o Igor, ele tentou encurralar o Boulos, e eu quero ouvir com vocês aqui o trechinho, né, que é um corte que fizeram sobre isso. Eu quero ouvir com vocês aqui e analisar alguns pontos dessa conversa entre o Boulos e o Igor. Então ouçam. Os caras, eu não, assim, até em respeito à nossa galera que assiste a gente aqui, tu foi um dos caras que pediu pra tirar o episódio quando aconteceu a crise lá em 2022. Eu já vi você falando sobre isso antes, mas cara, eu queria te perguntar, se me permite, o que você estava pensando realmente quando tu... Inclusive aqui, deixa eu fazer uma ressalva porque eu não lembro, tá? Eu sei que você pediu para tirar o episódio por meio de assessoria, a gente foi pesquisar aqui e viu. Mas eu não lembro se tu chegou a fazer tweets e coisas assim. Eu não me lembro, Igor. Pois é, eu mas também acho que me não, lembro. mas não me lembro. Mas por quê? Deixa eu te falar, cara. Primeiro dizer que talvez o maior prejudicado de ter tirado aquele vídeo fui eu. Porque, Eu concordo. Porque o episódio que eu tive aqui, que foi na eleição passada para prefeito, foi visto pra caramba. Até hoje eu encontro gente que tinha 16 anos naquela época, que hoje está com 20, que fala, porra, Boulos, eu conheci você na entrevista pro Flow. Eu tinha uma visão de você, achava que era o cara, porra, raivoso, invasor e não sei o quê. E, porra, naquela entrevista eu vi que era outra coisa. O que aconteceu ali foi uma decisão de um posicionamento, assim, de dizer não a uma postura. Que como eu não estava aqui, eu não podia dizer de uma outra maneira, né? A postura que, no caso, foi a do Monark naquela ocasião. Que, cara, eu acho que a gente está normalizando muita coisa, Igor. Você falou no começo aqui, porra, a eleição de São Paulo como tá, uma guerra. A gente estava num debate ontem... Calma aí, tu já tá fugindo. Não, eu vou voltar, calma. Tá. Que eu vou dar uma volta bom, e chega. vai lá. Calma, o caminho Eu nem conheço sempre é vocês, linha reta. cara. O caminho nem sempre é linha reta. Tá bom, vai. Cara, debate que a gente estava lá ontem. Porra, gente que só quer gritar, xingar, gente tóxica. E eu vejo, por exemplo, hoje, parte das pessoas e parte da imprensa normalizando isso, deixando de se indignar com isso. Posso dizer que eu acho que uma atitude como a que tu teve meio que faz parte do problema também? Porque o que acontece? Quando você bate no monarca, eu entendo, acho legítimo. O presidente Lula, no mesmo dia, ele fez um tweet putz, isso aqui é um tweet honesto, que em defesa, tipo, a gente repudia o que aconteceu putz, a gente reitera aqui, aí tem uma foto do Lula lá em Israel, alguma coisa assim. E é uma outra vibe que não é matar o bagulho que a gente já tinha feito o que tinha que fazer, pô. Assim, em 12 horas o monarca já não estava mais aqui. E aí a gente ficou com 120 jovens que trabalham aqui, o lance do Ferrez lá acabou indo pro espaço, então foi um monte de coisa pro espaço que não precisava ter ido. Se a gente tivesse tido um pouco mais de parcimônia ao lidar com coisas desse tipo. Porque o que acontece? Na prática é pegar uma parada que uma determinada base já não concorda e joga para eles, que eles vão fazer o que? O trabalho deles, que é me destruir, ou destruir aquilo que foi jogado ali, né? Foi isso que eu senti, cara, e foi por isso que eu fiquei puto. Porque isso me pegou de verdade, no sentido de, putz, cara, tinha sido maneiro, né, o programa. E o do Ferrez, que também é uma puta referência de esquerda, esse ficou. E aí eu fico, puta, o Boulos é uma referência de esquerda, o Ferrez tem também... Eu entendo que um não tem que agir como o outro, mas, putz, foi isso que eu senti. Não, eu te entendo, Igor. Agora também, vamos ser justos, né? Não foi porque eu tomei uma atitude de retirada para me posicionar contra a legitimação que o Monark fez de um partido nazista, que é uma coisa muito grave, que isso foi o fator que deixou pessoas desempregadas ou deixou o Flow numa situação difícil. Não era isso, né? Eu acho que nós temos que ver onde começa o problema. E eu acho que o problema começou justamente quando o Monark vem num espaço. E aí, cara, é a responsabilidade de quem é comunicador. É o que a gente está discutindo. Bem, mas aí é o que a gente está discutindo hoje, cara. O que tinha que acontecer com o Monarca aconteceu. Okay, em 12 horas. Okay, e aí não precisava mais de mas o que a gente está discutindo hoje... Não, eu não te ataquei em nenhum momento. Você não me viu nenhum ataque público a você. Não diretamente a empresa, a minha verdade, não mesmo. O ataque, a crítica que eu fiz foi ao Monark, porque eu acho que aquilo que ele falou não se faz, cara. Não se faz. A gente começa a normalizar absurdo. Se confunde liberdade de expressão com cometimento de crime. Aí não dá, cara. Eu entendo tua posição. A gente até pode conversar um pouco depois, mas é que assim,
até pra gente não perder muito tempo nisso. Puta, tu tá batendo no espantalho, porque o que a gente tava falando era o monarca ficar de nazista não é verdade. Não, em nenhum momento eu disse que ele era Total, nazista. sim, mas que ele legitimou a existência de um partido nazista. Mas pulando essa parte, eu entendi, depois a gente conversa sobre isso. Eu entendi que você precisava desopilar seu fígado antes de começar essa entrevista. Faz parte do jogo, normal. Eu no teu lugar acho que faria o mesmo. Tá. Então, são vários elementos aqui que entraram nesse desabafo do Igor, porque, só recapitulando aqui, né, caso não se recorde exatamente o que aconteceu, havia uma entrevista na qual estavam Kim Kataguiri, a Tabata Amaral e aí o Igor e o Monark entrevistando os dois, né, os dois parlamentares. E aí, num dos momentos dessa entrevista, entra na questão da livre expressão. E o Monark, ele sempre teve uma posição alinhada com uma ideia absolutista da livre expressão, que não é uma coisa fora da realidade. Existem vários filósofos, vários pensadores, várias personalidades públicas que têm uma visão parecida com essa, né? De que se o discurso for livre, a expressão for livre, isso serviria como um termômetro, na verdade, das ideias ruins, e as ideias boas sobrepujariam as ideias ruins, né, nessa arena pública de ideias. Há muitas pessoas que pensam assim. Eu já mencionei aqui o Glenn Greenwald, que inclusive naquela época veio em defesa do Monark, e aí uma outra figura que pensa parecido, né, talvez não exatamente como essas pessoas, mas é o Chomsky, que é um filósofo americano bastante importante. Então não é uma ideia fora da casinha. Mas o modo como o Monark expressou, quando ele vai e diz que ele era a favor, inclusive, da existência de partido nazista, ele não era apenas a favor de que nazistas pudessem se expressar publicamente sem qualquer tipo de punição, qualquer tipo de retaliação, mas que pudesse existir um partido nazista no Brasil. Quando ele vai falar isso, no ato, né, rapidamente, imediatamente, muita gente se ergueu em repúdio a isso, inclusive a própria Tabata Amaral, né, durante o podcast, ela vai e diz, não, isso é absurdo, isso é inconcebível. E aí o Kim se alinha às ideias do Monark, pelo menos, em linhas gerais, pelo menos. E aí, isso gerou uma reação tremenda, muita gente se indignou, muita gente se revoltou nas redes sociais, houve muita reação, sabe, à flor da pele, porque as pessoas de fato ficaram revoltadas, e com razão, porque você tem um movimento político na Alemanha que causou malefícios tremendos para o mundo, não foi apenas para a Alemanha, causou o Holocausto, levou uma guerra mundial na qual morreram milhões e milhões de pessoas. Então, assim, não há como simplesmente fingir que o nazismo, a existência de um partido com molde nazista, faça parte de uma democracia, porque não faz. E aí também não dá para aceitar que isso esteja, sabe, previsto ou aceito com base no argumento de livre expressão. Então, quando ele fala isso, há um repúdio imediato a essas ideias e muita gente se expressa. E aí, como consequência também, muitas pessoas que haviam passado pelo Flow Podcast, que haviam sido entrevistadas no Flow, rapidamente foram lá e pediram para que os vídeos, né, as entrevistas fossem retiradas do ar, porque não queriam estar vinculadas a um programa, a um podcast que veiculava esse tipo de ideais. E aí é importante ressaltar que o Monark já tinha essas ideias, ele já repetidamente falava sobre isso, e boa parte das polêmicas que envolviam o Flow Podcast eram por causa de falas do Monark. Então, assim, se havia um agente ali que induzia esse tipo de polêmica, era ele, era aquela figura. E aí, se a gente for jogar para o futuro, né, então 2022 acontece isso, se a gente jogar para o presente agora, a gente percebe que o Monark estava com o pezinho na porta para radicalização e que agora ele não apenas cruzou a porta, como ele atravessou a sala, como ele foi pelo corredor, passou pela cozinha, desceu para o porão e está com uma pá cavando no porão. Então, assim, ele se radicalizou para valer e o discurso dele está bem mais extremado do que estava naquele momento. Então, eu não acho que ele foi radicalizado pelo cancelamento. Ele já estava nesse percurso, isso só acelerou a radicalização dele, e agora ele é uma figura que está propagando teoria conspiratória das mais esdrúxulas. Ele virou um QAnon agora, brasileiro, então assim, não acho que tenha sido consequência disso. Eu repito,
Eu acho que ele foi acelerado o processo. Ele já estava nesse caminho de radicalização e passou a adotar um discurso porque quando se fala de livre expressão, os defensores hoje desse discurso da livre expressão, em boa parte são os direitistas e a extrema-direita, porque a livre expressão assegura que eles possam falar absurdos, né? Piadas homofóbicas, comentários racistas, sem consequência, porque seria a ditadura do politicamente correto, né? Que vai e restringe as pessoas, censura as pessoas. Então, os que mais erguem a bandeira da livre expressão hoje são os extremistas de direita. Então, o Monark, ele se alinha com esse grupo que vai e encampa a defesa do Monark, ele se alia a esse grupo e agora ele está no colo dessas pessoas e é um vocal defensor de ideias extremistas de direita. Só para contextualizar aqui, como a preocupação de como o discurso dele poderia levar ao extremismo acabou se concretizando com base nessas críticas feitas naquele momento. Então o Monark fala isso, gera essa reação, ele é rapidamente afastado do podcast, embora tenha sido o criador, né, era um dos sócios fundadores do Flow, ele é afastado, ele se afasta, não sei, ele se retira do jogo ali e aí o Flow tem que lidar com as consequências disso, né? E foram semanas de discussão sobre isso, inclusive levando a prejuízo para a empresa, né? Porque o Flow não é apenas o Flow, mas são vários outros podcasts com diferentes perfis, incluindo o Ferrez, como ele comenta ali, que estava criando um podcast, ou já estava no podcast, não me recordo, e eu me lembro claramente do dilema em que o Ferrez se encontrava e tendo que lidar com toda a repercussão negativa envolvendo esse caso. Só lembrando, né, aqui é importante também mencionar isso, que é o que o Igor faz, que não foi uma defesa do Monark do nazismo. Ele fez uma defesa da livre expressão até para nazistas. São coisas distintas, mas, claro, as pessoas muito inflamadas acabam confundindo tudo e até por má fé também acabam juntando tudo e desprezando sutilezas que existem. Mas é claro que as pessoas não queriam estar vinculadas a isso. Então, quando o Boulos, ou a equipe do Boulos, a assessoria do Boulos, pede para retirar o vídeo, porque não quer ter a imagem do Boulos associada com o cara que defende a existência ou a possibilidade de existir um partido nazista no Brasil. Então, me parece meio óbvio, uma reação óbvia que muita gente adotou e muitos episódios foram retirados do ar por causa disso. Então, o primeiro ponto. No caso da resposta do Boulos é isso, né? Foi uma situação inaceitável. E de fato foi inaceitável. Como eu falei, embora o debate sobre livre expressão seja legítimo, seja importante, porque há essa tensão e esse embate entre livre expressão e restringir certos direitos para poder preservar outros direitos. Isso é um debate muito rico e muito importante na filosofia, no direito também, no modo como a gente vai lidar com direitos básicos das pessoas. Então é um debate importante. Mas como disse o Kataguiri na época, o Monark defendia ideias de maneira burra. Então, ao fazer isso, ele contaminava o debate indo para um outro sentido. Mas não quer dizer que ele defendia ideais nazistas naquele momento. Hoje não sei porque não acompanho, mas não era aquele caso naquele momento. Fecha o contexto. E aí o Boulos vem se justificar dizendo que não foi ele que causou isso, foi uma reação àquilo que o Monark tinha feito. E aí o Boulos critica a falta de responsabilidade de comunicadores na hora de transmitir informação. E essa foi boa parte das críticas feitas ao podcast, né, ao Flow Podcast naquela época, porque havia esse modelo, ou há esse modelo, de bate-papo, né, conversa de bar. Então, assim, conversa de bar, você senta lá com seus amigos, com uma pessoa que você não conhece, vai fazer uma amizade, e você joga a conversa fora, e o papo vai fluindo, vai rolando, e você não sabe para onde vai aquele papo. Não tem uma pauta específica, não tem, um roteirinho de entrevista, você nem sabe quem é a pessoa, às vezes, que acho que é uma coisa que acontece muito nesses podcasts, né, chamam lá uma figura, uma personalidade, a pessoa senta lá na mesa do podcast, começa a conversar, e você percebe que não se preparou, não tem a menor ideia de quem é o entrevistado. Então é um tipo de comunicação que não exige uma formação específica para jornalista ou para algum tipo de traquejo, tirando o cara sentar lá, a bunda na cadeira e falar. Então, esse tipo de comunicação foi muito criticada porque estava dando vozes para figuras complicadíssimas. O Flow Podcast levou muita gente da extrema-direita para lá para ser entrevistado. A gente comentou, inclusive, aqui muitos desses episódios e dava, microfone para essas pessoas falarem absurdos, sem qualquer tipo de contestação. Porque quando você tem um jornalista que está, preparado, que pesquisou sobre a pessoa, às vezes acontece esse tipo de embate. Então, se o jornalista pergunta uma coisa, a pessoa responde, o jornalista confronta com os fatos, com a realidade, né? Confronta aquilo que se sabe. Ou você está falando aqui não bate com o que a gente sabe. Então, assim, há uma certa verificação mínima de fatos, às vezes, né? O jornalista ele tem esse papel, inclusive, de conduzir a entrevista e de retificar se o entrevistado disser uma coisa muito absurda. E não havia isso no podcast, não havia isso no Flow. Então, simplesmente falavam e propagavam as ideias mais esdrúxulas e
imagináveis, sem qualquer tipo de verificação, sem qualquer tipo de confronto. E esse papel muitos de nós fizemos. Então ia lá, sei lá, um Eduardo Bolsonaro, nós tínhamos que vir depois aqui mostrar os absurdos ditos pelo Eduardo Bolsonaro, porque no Flow Podcast não havia sido feito isso. Então, acho que a crítica do Boulos, acho que a crítica de muitos de nós naquele momento, foi justamente a isso, né? A esse formato, que era um formato, vamos dizer assim, solto, frouxo, no qual valia tudo, e aí ideias esdrúxulas eram propagadas sem qualquer tipo de confronto. Inclusive a ideia do próprio Monark, né? O próprio apresentador, o próprio sócio da empresa vinha veiculava as ideias ridículas ou de modo ridículo, e aí isso prejudicava a própria empresa. Então, assim, o dano foi causado pelo apresentador e sócio que vai e veicula uma ideia de maneira burra, como disse o Kim Kataguiri na época, de maneira burra, e isso prejudicou a empresa. Então, o prejuízo foi inicialmente por causa do formato, talvez, do modelo e do apresentador. É claro que depois vira uma bola de neve, então assim, as pessoas não se sossegam, né? E aí, claro, a crítica do Igor tem sentido, porque as pessoas não se apaziguam com a desculpa, elas não se apaziguam com, sabe, com a tentativa de reparar o erro. E a esquerda tem esse perfil de bater no peito e se arrogar a supremacia moral. Sim, isso é verdade, isso é um fato. Então, assim, eu lembro que na época o Monark havia vindo e pedido desculpas, eles fizeram um episódio trazendo especialistas judeus, né, historiadores judeus, para falar sobre o Holocausto, falar sobre o nazismo, então tentaram fazer uma meia-culpa ali, mas a esquerda não sossega, não aplaca a ira da esquerda. A esquerda quer, de fato, trucidar, quer linchar publicamente, quer arrastar, quer esquartejar a pessoa, quer expor os pedaços do corpo da pessoa em praça pública. Então, assim, a esquerda ela tem esse perfil de querer sangue, porque a esquerda nunca erra. Quem erra são os outros. Então isso é um fato, e isso serve inclusive para, vamos supor, dissidentes da esquerda que são esquartejados em praça pública também sem piedade, sem dó. Não basta apenas criticar a postura, criticar o conteúdo, criticar a fala, é preciso aniquilar a pessoa, é preciso exterminar a pessoa do discurso público, do debate público, porque a pessoa não tem direito nem sequer de existir mais. E isso, é claro que é muito prejudicial, porque a pessoa pode ter errado num ponto, a pessoa pode ter escorregado lá na banana numa fala dela e não ser uma pessoa desprezível ao ponto de não poder mais falar publicamente nunca mais. Então, nesse sentido, o cancelamento é sim muito tóxico, é uma linguagem prejudicial para o debate público, é um cerceamento que ultrapassa muito mais aquilo que seria os limites razoáveis da livre expressão, porque daí de fato tem uma patrulha permanente que está verificando tudo que você disser, qualquer frase que você disser, qualquer palavra que você utilizar, qualquer ato ou omissão, porque a omissão também é um crime imperdoável, então qualquer tipo de fala sua vai para a fogueira e aí você está sempre pisando em ovos. Então, assim, quem é de direita? Bem, quem é de direita é fascista na cabeça da esquerda, né? Tem qualquer um que não esteja alinhado com ideais sociais ou, em alguns casos extremos, com ideais radicais, revolucionários, é fascista, então todo mundo é fascista, então a direita não tem solução, mas se você for de esquerda, você está o tempo todo sob vigilância constante, observação constante, para não desagradar algum grupo específico que vai te pôr na fogueira. Então isso é um fato. Então a fala do Igor nesse sentido procede porque não há clemência, não há perdão, não há, sabe, qualquer tipo de conivência, a pessoa errou, ela tem que ser aniquilada, a não ser que faça parte da patotinha, né, da turminha mais engajada, da turminha mais, respeitada, porque daí se fizer parte de um núcleozinho mais sólido ali, mais coeso, aí ela consegue ultrapassar o cancelamento e consegue permanecer no debate público. Porque se for alguém mais solitário, um pouco mais dissidente, aí é queimado, é jogado para o colo dos fascistas. Então, também nos surpreende que tenham abraçado o Monark, porque esse é um perfil também bastante distinto entre direita e esquerda, né? A direita tende a abraçar os dissidentes, porque eles querem engrossar o caldo ali, né? Eles sabem que eles vão pegar esses descolados e eles podem transformar em arautos da direita, da nova direita, enquanto que a esquerda chuta todo mundo para fora. A esquerda dá carteirinha e cancela a carteirinha de quem não está respeitando as regras ou a cartilha ideológica. Então, você tem um grupo que é altamente excludente, exclui todo mundo que não faz parte da ideologia que eles pregam, e você tem um outro grupo que agrega, ou seja, você aí foi chutado desse grupo aí fanático, então vem pra cá que a gente te acolhe, vem pra cá que a gente te recebe. Não quer dizer que também não tenha grupos excludentes na direita, também há, mas no geral eles tendem a ser mais receptivos para, deglutir os isolados, os chutados, os cancelados, do que a esquerda faz isso. A esquerda não perdoa, cancelou, já era, você é um imprestável que não tem mais nada para dizer. Bem, eu quero ouvir de vocês aqui a percepção de vocês sobre esse trechinho que eu mostrei para vocês aqui. Primeiro sobre
a resposta dada pelas pessoas naquele momento, né, de solicitar retirada de conteúdo do Flow Podcast, porque não queriam estar vinculados a um programa, né, que apresentava um discurso que relativizava o Partido Nazista. Então, sim, me parece legítimo isso. Mas, por outro lado, a crítica feita pelo Igor sobre como operam, né, esses grupos de esquerda, que simplesmente não há perdão, não há clemência, não basta chutar o Monark, tem que acabar com o Flow, tem que acabar com o trabalho das pessoas, tem que acabar com o trabalho do Ferrez também, que estava vinculado, né, ao Flow com outro podcast. Então, assim, como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro da Uma Força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!